Olá, tudo bem? Boa tarde. Sou Marcos Henrique, sou pai, músico, pregador da palavra, ministro de louvor e vim aqui nesse dia, né? Eu não sei que hora esse vídeo vai chegar até vocês, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é de madrugada, mas não importa a hora, que a paz do Senhor possa estar sobre a sua vida nessa hora e que a partir desse momento todas as bênçãos do Senhor para a sua vida possam ser liberadas e que o Senhor possa te abençoar através da sua palavra que vai ser ministrada aqui nesse vídeo. Eu venho com muita simplicidade, com muito respeito, trazer esse vídeo para você e peço que você possa, ao final desse vídeo, compartilhar com seus amigos, com aquelas pessoas que você ama, que você entende que precisam ouvir essa palavra também, ok? Curta, compartilhe, ajuda a gente a crescer esse canal, é um canal novo, e vamos falar da palavra de Deus então. Okay? No livro de Marcos, capítulo 2, deixa eu abrir aqui a minha palavra, que eu estava em outro tema, mas em Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor fala da cura de um paralítico, né? Então a gente vai ver aqui no texto que 4 homens se juntaram para levar um paralítico até uma casa onde Jesus estava ensinando. E a Bíblia diz que aquela casa estava muito cheia e aqueles homens tiveram que abrir o telhado para poder descer a partir daquele buraco no telhado aquele homem que estava deitado numa maca e colocá-lo diante de Jesus. E a partir dali, Jesus curou a sua doença e também perdoou os seus pecados, que é o mais importante. A maior doença da humanidade se chama pecado. E que o Senhor possa me perdoar e nos perdoar hoje pelos nossos pecados também. Amém? Então, em Marcos capítulo 2, no versículo 1, eu não vou ler todo o texto, é um texto bastante conhecido nas igrejas. Eu acredito que até quem não é cristão já ouviu alguma vez falar sobre isso. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. Não tinha como ficar mais ninguém naquela casa, que estava cheia, não tinha como entrar, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, disse Jesus ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Eu vou ler até aqui, para a gente não ocupar tanto tempo no vídeo, mas a gente vê que depois Jesus, vendo o pensamento dos fariseus, que questionavam quem era ele para perdoar pecados, quem Jesus achava que era, né? Quem é Jesus? É simplesmente o nosso Deus. E ele sim tem poder para perdoar os pecados e também para curar nossas doenças. Então Jesus curou aquele homem e ordenou-lhe: levanta, toma a tua maca e anda. E assim se fez. E assim aquele homem foi curado. E Jesus continuou ali ensinando e seguiu seu ministério. Mas eu queria falar muito, trazer para a nossa vida uma reflexão para que a gente pense. A gente sabe, né, que o mais importante dessa história é a atuação de Jesus, o poder de Jesus e a autoridade para curar e para perdoar os pecados. Porém, eu queria que a gente se colocasse no lugar dos 4 amigos daquele homem, né? Então, ele estava ali rodeado com algumas pessoas, né? Nessa versão que eu li diz que haviam alguns homens e 4 estavam carregando a maca. Então, eu comecei a pensar, enquanto lia esse texto esses dias, e o Senhor começou a me questionar sobre a minha vida, sobre a minha conduta, sobre a minha forma de agir, o meu dia a dia, nas horas mais simples do dia, quando você vai comprar um pão na padaria, quando você vai ao mercado, quando você vai ao banco.
Quando você toma um transporte por aplicativo, ou um transporte público, ou você está dirigindo seu carro, pilotando sua moto, quando você está no trabalho, quando você está na roda de amigos, quando está assistindo ao futebol, em qualquer momento, será que eu estou levando as pessoas a Jesus? Será que as pessoas podem olhar para o Marcos hoje, ouvir o Marcos falar, olhar as atitudes do Marcos, olhar a postura, a forma de tratar as pessoas e realmente ver assim, esse homem pode me levar até Jesus? Né? Então é esse pensamento. Será que no lugar daquele homem, de um daqueles 4 homens, se fôssemos nós, aquele paralítico teria chegado até Jesus? Ou será que, de repente, no meio do caminho, eu não ia falar assim, nossa, está muito pesado, não dá mais para carregar. Olha, tem muita gente, não dá para entrar, vamos voltar. Não tem jeito, olha, não tem como entrar. A Bíblia diz que nem na porta tinha lugar. Tanta gente que estava ali, né, e a gente vê, estudando a vida de Jesus, que onde ele estava, as pessoas se amontoavam ao redor para ouvir e também para receber os milagres que Jesus operava naquela época. E opera até hoje, né? Através do seu nome, do poder do seu nome e do Espírito Santo em nossas vidas. A Bíblia diz, né, nos ensina, e eu anotei aqui como primeiro tópico, assim, precisamos refletir Jesus. Será que eu estou refletindo Jesus? Será que você, ouvindo agora as minhas palavras, você consegue encontrar Jesus? Será que quando você me encontrar na rua, por acaso, nunca me viu na vida e de repente você esbarrar comigo, você vai olhar para mim e vai ver Jesus? Ou será que eu vou te responder mal? Ou será que eu vou dar mau testemunho? Será que eu vou ser realmente um representante de Jesus todos os dias? Né? Nós não devemos ser crentes só na igreja ou na hora que alguém puxa uma conversa sobre Jesus. É em todo momento. O meu falar, o meu agir, o meu pensar, tudo tem que refletir o nome e a glória e a grandeza de Jesus. Jesus ele nos chamou como testemunhas. Aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Assim o Senhor Jesus, antes de ascender ao céu, falou para a sua igreja. Nós, como igreja, somos testemunhas de Jesus. Será que as pessoas estão olhando para a minha vida e estão vendo que eu sou um bom testemunho de Jesus? Em 2 Coríntios, capítulo 3, aqui eu já estou com a Bíblia na mão mesmo, eu vou abrir rapidinho. 2 Coríntios, capítulo 3, ele fala uma coisa muito interessante. No versículo 3, diz assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração e conhecida por todos. Eu li o versículo 2, agora o versículo 3. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Nós somos a carta de Cristo. O que as pessoas estão lendo quando olham para mim? Eu queria que você pensasse um pouquinho comigo, né? E se fizesse essa pergunta, o que as pessoas estão lendo quando olham para você, quando ouvem, quando observam o seu dia a dia? Elas conseguem ler a vida de Jesus na sua vida? E isso não é para ninguém ficar triste, ninguém se sentir culpado, mas é para que a gente possa se consertar e melhorar o nosso testemunho, melhorar a imagem de Cristo em nós, em mim, primeiramente, estou aqui falando, eu recebi essa palavra, eu orei, eu meditei bastante sobre ela e tenho já buscado na minha vida onde eu preciso melhorar, em que eu preciso melhorar, né? Como eu preciso lidar, por exemplo, com o meu temperamento, para eu refletir Cristo quando eu estiver diante de uma situação que é desconfortável para mim. Então,
O que o meu vizinho vê quando olha para mim? Eu tive uma. Tem uma família nova morando aqui ao lado do meu apartamento e um dia eu saí pela porta e a senhora saiu também e eu a cumprimentei, né? Como é de praxe, assim, eu não converso tanto, estou um pouco mais na minha, mas eu sempre cumprimento educadamente as pessoas, né? Tento ser solícito quando as pessoas precisam. E essa senhora começou a puxar a conversa comigo, tentou do cachorro, né? Que eu estava indo levar o cachorro passear. E ela disse que o cachorro dela sempre chama atenção quando a gente sai, por causa do cheiro e tal. E ela falou assim: Eu vi que você é cristão. A gente nunca tinha falado. E ela disse isso: Eu vi que você é um cristão. Isso é muito importante. E isso aumenta a responsabilidade, porque uma coisa é eu me identificar como cristão, chegar para você e falar assim: Eu sou cristão, eu sou convertido em Cristo Jesus, eu vivo através de Cristo. Outra coisa é eu demonstrar isso na minha vida, né? Quando, a quem eu represento de verdade. Então, a gente precisa se observar, se avaliar com honestidade, com sinceridade. Esses dias eu trouxe um vídeo que está no canal da Karine, né, que é Karine Dicas Preciosas, e eu falei sobre as características de Jó, né, o caráter, a integridade de Jó, temor do Senhor. Então, a gente tem que ter integridade ao analisar a nossa vida e falar assim: Senhor, me ajuda a mudar, me ajuda a melhorar, me ajuda a realmente refletir Cristo na minha vida. Né? Nós precisamos também ser confiáveis. Como eu vinha falando, será que eu ia chegar no destino? Será que você ia chegar no destino? Imagina que eles iam a pé, né? Naquela época você andava muito a pé. É uma região árida, desértica, com muito sol, com vento, exposto ao tempo, com o peso do corpo humano. Imagina o peso de um homem adulto, né? Numa maca, sendo carregado por aqueles 4 homens. Será que em algum momento aquele peso não ia fazer com que eu ou você desistisse? O peso que às vezes eu preciso carregar para levar alguém até Jesus. Será que quando eu paro para pensar no peso, ou quando eu sinto o peso, eu estou desistindo? Ou eu estou sendo como aqueles 4 amigos, estou persistindo, não estou sozinho, eu tenho parceiros de oração, eu tenho amigos sustentadores, estou caminhando para levar alguém, uma ou mais pessoas até Jesus. Então, será que quando chegou na casa, imagina que eles tiveram que pensar em primeiro eles tinham que chegar num lugar. Hoje em dia a gente tem GPS e muitas vezes a gente se perde, fica preso no trânsito, né? Com todo o serviço que tem, toda a tecnologia. Imagina naquela época, eles simplesmente tinham uma direção e tinham que andar. E se errasse o caminho, sabe-se lá onde eles iam parar. Imagina o calor, imagina a sede, imagina o cansaço, imagina a fome, imagina todo aquele trajeto para chegar lá e não conseguir entrar na casa. Imagina a cabeça daquelas pessoas pensando assim: o que eu faço agora? Que eu preciso entrar e eu não consigo. Então eles já tiveram que vencer ali a vontade de desistir, ter uma ideia estratégica, uma ideia inteligente de subir no telhado, e ali naquele telhado eles tiraram a tampa do telhado e conseguiram descer aquele homem até Jesus. Isso a gente lê, parece uma coisa rápida, mas isso leva tempo. Isso requer esforço, isso requer determinação, isso requer persistência. Será que eu estou sendo persistente com a pessoa que eu quero levar para Jesus? Ou será que eu pensei assim: está muito pesado, não vou mais insistir não. Ele não quer, ele fica me enrolando, ele nunca vai, ela não aceita, eu convido, ela não vai. Eu conheço gente que fala assim: eu já convidei, ela não foi porque eu não quis. E não é bem assim que funciona, né? A gente sabe que não é bem assim que funciona. Então persista. Persista naquela pessoa que você quer levar até Jesus. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10, Paulo fala assim: ó, por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos,
para que eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Então, Paulo ele teve que suportar muita coisa. Se você for ler o texto completo, você vai ver que ele fala sobre até mesmo suportar a prisão. O que eu estou suportando pelas pessoas que eu quero levar até Jesus? Não é fácil. Nunca vai ser fácil. Mas é gratificante quando a gente vê aquela pessoa que você orou por 1, 2, 5, 10 anos, que você evangelizou, que você pagou um preço, que você desviou, que você acompanhou, que você aconselhou, que você foi bom exemplo, que ela pôde olhar em algum momento da sua vida, que ela viu que precisava de alguma coisa e ela falou assim, ali está o Marcos, olha, ele sempre falava de Jesus, olha a vida dele como é que é. Acho que eu vou buscar esse Jesus dele. E assim, uma vez eu tenho um rapaz que eu tive a oportunidade de evangelizar e ele não gostava de crente de jeito nenhum. E a gente ainda tinha um amigo que não ajudava, que não ajudava nada e arrumava confusão, era muito complicado, né? E um dia ele reclamou comigo, ele falou, olha, é por isso que eu não gosto de crente, por isso que eu não gosto de igreja. Aí eu chamei, eu olhei dentro dos olhos dele e falei assim, a partir de hoje eu quero que você olhe para mim. E ali eu assumi uma responsabilidade muito grande, que eu disse assim, a partir de hoje, me observa, olha para mim, me acompanha, eu quero que você conheça Jesus através da minha vida. E assim ele fez, né? Eu lancei a palavra e continuei vivendo a minha vida normalmente. Assistia às minhas aulas, a gente era amigo de faculdade, a gente assistia às aulas, e eu morava perto da faculdade que eu fazia, e eu ia andando para casa, e ele precisava tomar a condução, mas ele fazia questão de todos os dias ir andando junto comigo, até onde eu morava, e de lá ele pegava o ônibus, né? E nesse momento a gente ia conversando, e eu tive oportunidade de pregar para ele não só com as palavras, mas com o meu dia a dia. E hoje esse homem é um cristão fervoroso, cuida de crianças na igreja dele, inclusive apacenta crianças, é uma pessoa que tem um coração voltado para Jesus e que está ali servindo ao Senhor. Porque um dia eu tive coragem de falar para ele, olha para mim. E mesmo com toda a responsabilidade que eu tive que assumir naquele dia, foi gratificante. E até hoje, quando eu vejo, né, os frutos do trabalho dele, do ministério dele, eu vejo que valeu a pena. E vale a pena sempre. Por mais que você e eu tenhamos que pagar algum preço por uma vida, vale a pena. E eu te convido aqui para a gente terminar esse vídeo para fazer mais uma breve reflexão, né? Então, eu vou fazer algumas perguntas e eu queria que você pensasse. E se você quiser, você pode comentar aqui embaixo, você pode perguntar. Eu vou estar atento para responder, né? E tenho alguns colaboradores do meu ministério, algumas pessoas que me acompanham, né? E que poderão também ajudar você. Você pode deixar sua pedido de oração, sua dúvida, e a gente vai estar aqui para responder. Mas eu queria que você se perguntasse, assim como eu me perguntei também enquanto eu escrevia esse vídeo, né? Qual tem sido o meu propósito no dia de hoje, né? Para onde eu estou caminhando? Quem eu estou levando para Jesus? Será que eu estou sendo um crente egoísta, né? O que é um crente egoísta? Ah, eu tenho Jesus, eu vou para a igreja, eu faço meu culto, eu oro, eu choro, eu sinto a presença do Senhor. É tão maravilhoso, mas eu não levo Jesus para ninguém. Será que eu estou querendo Jesus somente para mim? Será que eu estou tentando deixar Jesus como algo exclusivo meu? Né? Quem quiser que busque. A Bíblia diz que não é assim. Jesus disse que nós devíamos evangelizar, né? No ID ele diz, ide pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse que quem crê e se batizar seria salvo. E é assim que nós devemos fazer. Nós não podemos perder a nossa vocação como igreja. Então eu não posso querer Jesus falar, Jesus está comigo, a minha casa está uma bênção, meu trabalho está uma bênção, está tudo
servindo. Não é só isso. Né? Será que eu realmente estou me importando com as pessoas que estão ao meu redor? Pense um pouco na sua vizinhança, naquela pessoa, no seu porteiro, se você mora em condomínio, naquela pessoa do seu trabalho que você já, de algum jeito, identificou que ela precisa, que alguém chegue perto dela e dê um abraço, e que aquela pessoa sinta que através daquele abraço que Jesus está abraçando-a, né? E ela possa sentir o amor e o carinho de Jesus por ela. Será que eu estou realmente me importando? Será que quando alguém me pede oração, eu cumpro o pedido de oração, eu falo que vou orar e vou dormir ou vou beber Coca-Cola e esqueço que tem alguém precisando de oração? Será que eu estou ocupado em levar pessoas até Jesus? Qual é o meu objetivo como cristão? Então, essas perguntas são para que nós pensemos e avaliemos a nossa vida com Deus e a nossa vida como cristão. Lembre-se, Jesus disse: sereis minhas testemunhas. É tempo de propósito, é tempo de voltarmos ao propósito de ser igreja, levar vidas a Jesus, levar pessoas até Jesus. Do jeito que você souber, você não precisa ser um pregador, você não precisa ser um exímio pregador da palavra para levar alguém para Jesus. Às vezes, no teu dia a dia, a tua vida, sem dar uma única palavra, você pode ganhar uma alma para Jesus. Aquela pessoa olhar e falar assim: nossa, você é tão diferente. O que acontece com você? Aí você fala para ela: eu tenho Jesus na minha vida. E eu tenho certeza que essa pessoa também vai querer esse mesmo Jesus que fez ela despertar esse interesse. Que o Senhor faça com que nós possamos brilhar a luz de Cristo e que o mundo encontre em nós, em mim e em você, Jesus Cristo, todos os dias. É o que eu peço em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te frutifique através dessa palavra. Assim como essa palavra tem impactado a minha vida, que ela possa impactar a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de compartilhar e de curtir aqui esse vídeo. Se você ainda não segue o canal, clique em seguir, clique em inscrever-se, ative o sininho, porque vão chegar mais vídeos como esse, de palavras que o Senhor tem ministrado para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.